Vocês já sentiram aquele arrepio na nuca que não tem explicação? Aquele momento em que a lógica simplesmente para de funcionar? É sobre um desses momentos que eu preciso falar hoje. E eu tenho o vídeo para provar. Tudo começa no corredor do meu apartamento. Tem uma porta lá, uma porta bem pesada, daquelas com fechamento magnético, sabe? Ela tem duas posições. Ou está totalmente aberta, travada, ou está fechada. Ela nunca, jamais, fica entreaberta. O ímã é forte demais para isso. Ela fecha com um clique seco. Sempre. Ontem à noite, eu estava fazendo uns testes de equipamento. Eu queria ver como a minha câmera se comportava em baixa luz, capturando o ruído do sensor. O lugar perfeito para isso? O corredor, que é a área mais escura do apartamento à noite. Então, eu posicionei a câmera, ajustei o foco, apertei o botão de gravar e saí de perto. Na gravação, o corredor está vazio, silencioso. E a tal porta pesada estava fechada. Eu lembro perfeitamente ter fechado ela. O vídeo começa com ela fechada. Tudo normal. Gravei por uns 20 minutos e depois fui dormir. Nem olhei o material. Hoje de manhã, acordei, fiz um café e sentei para ver os takes. Abri o arquivo do corredor, avancei um pouco para ver o ruído na imagem. E foi aí que meu estômago travou. Sabe aquela sensação de queda livre? Foi isso. Na tela, a porta, que segundos antes estava completamente fechada, agora aparecia entreaberta. Uma fresta de uns 3, talvez 4 centímetros. Meu primeiro pensamento foi: eu não vi ela abrir. Voltei o vídeo. Play. A porta está fechada. Avanço alguns segundos. Play. A porta está entreaberta. E o detalhe mais desconfortável, o que realmente me pegou, foi a ausência de qualquer sinal de movimento. Não tem o som do clique do magneto se soltando. Não tem o ranger da dobradiça. A câmera não treme nem um pouquinho. As sombras no chão e na parede estão exatamente no mesmo lugar, sem nenhuma alteração que indicasse que a porta se moveu e bloqueou a luz de forma diferente. O puxador, aquela maçaneta metálica, está imóvel. A porta não abre. Ela não é vista se movendo do ponto A para o ponto B. Num frame ela está fechada. E poucos frames depois, ela simplesmente tá aberta. Não há transição. É como se a realidade tivesse piscado. E nesse piscar de olhos, a porta mudou de estado. A minha mente racional entrou em ação imediatamente. Eu precisava de uma explicação lógica. Precisa existir uma... Então, eu comecei a pesquisar, virei um especialista em portas e física de apartamentos em poucas horas. Primeira hipótese PRES, o do ar. Será que abrir uma janela em outro cômodo criou uma corrente de ar forte o suficiente para puxar a porta? Ou talvez a diferença de pressão entre o corredor e o quarto? Fui testar, abri e fechei janelas, portas. Liguei o ar-condicionado no máximo. Nada. A porta continuava firme. Próxima ideia: mudança de temperatura. Será que o ar esfriou ou esquentou rápido demais, causando uma dilatação ou contração dos materiais que fez a porta se mover? A madeira do batente, o metal da fechadura. Parece plausível, né? Mas uma mudança térmica que gerasse força para vencer um ímã e abrir uma porta pesada daquela forma, de maneira tão sutil e silenciosa, é muito improvável. E de novo, não explicaria a falta de som. Então pensei no próprio magneto. E se ele falhou? Uma variação na carga elétrica, talvez? Um defeito intermitente? Isso poderia enfraquecer a força dele. Ok, mas mesmo fraco, a porta ainda precisaria de uma força externa para se mover. Ela não abriria sozinha do nada, desafiando a gravidade e o atrito. Vibração estrutural. Será que um vizinho bateu uma porta? Ou um caminhão pesado passou na rua? Eu moro num prédio sólido, mas testei. Pulei no corredor. Pedi pro vizinho do lado bater a porta dele com força. A câmera que deixei gravando captou a vibração, o som. Mas a minha porta
Nem se mexeu. Fui eliminando as possibilidades uma por uma. Vento vindo de outra fresta. Nenhuma janela estava aberta. Perda de frames na gravação. Criando uma ilusão de salto, eu chequei o arquivo frame por frame, não falta nada. O tempo corre contínuo. Desalinhamento da fechadura. Eu verifiquei. Está tudo no lugar. Cada hipótese lógica que eu levantava. Cada explicação científica que eu encontrava. Esbarrava em um ou mais detalhes do vídeo original. O silêncio absoluto. A ausência de vibração. As sombras. Imóveis. O puxador. Parado. Uma porta pesada não abre 3 centímetros e para, estável, sem fazer um único ruído. É fisicamente impossível. E o vídeo não mente. Não tem som. Mas eu não desisti. Eu precisava recriar a cena. Se eu conseguisse replicar o efeito, mesmo que em outras condições, talvez eu encontrasse a resposta. Então, preparei o laboratório. Montei não uma, mas 2 câmeras de ângulos diferentes, para não perder nenhum detalhe, e comecei a série final de testes. Tentei de tudo de novo. Bati a porta do vizinho, liguei um ventilador industrial no corredor, abri a janela da sala para criar uma corrente de ar forte. Pisei com força. Mudei a temperatura do ar-condicionado de 18 para 28 graus em minutos. Nada. A porta permanecia teimosamente fechada. Então, tentei uma abordagem mais manual. Segurei a maçaneta e tentei soltar a porta bem devagar, para ver se ela parava entreaberta. Impossível. Impossível. O magneto a puxava com tudo nos últimos centímetros. Fechando com o clique característico era frustrante. A realidade se recusava a cooperar com um que a minha câmera tinha gravado. Mas aí, num último e desesperado teste, aconteceu uma coisa. Eu combinei 2 variáveis. Eu forcei o magneto a ficar um pouco mais fraco, colocando uma fita fina sobre ele. E ao mesmo tempo, criei uma corrente de ar muito súbita e forte com o ventilador. E, por um instante, funcionou. A porta, com o magneto enfraquecido e sob a rajada de vento, abriu, e ela parou exatamente na mesma posição do vídeo. Aquela fresta de 3 centímetros. Meu coração disparou. Eu consegui. Achei a explicação. Mas a euforia durou pouco. Durou o tempo de eu olhar para o vídeo do meu teste. Sim, a porta abriu e parou no lugar certo. Mas a que custo? No meu vídeo de teste, o som do ventilador era ensurdecedor. A câmera vibrava com a força do vento. As sombras dançavam loucamente no chão, conforme a porta se movia e bloqueava a luz. E o mais importante, no meu teste, era possível ver claramente o puxador da porta girando um pouquinho e a porta se movendo, mesmo que rápido, da posição fechada para aberta. Tudo o que não aconteceu no vídeo original. E é aí que o verdadeiro arrepio volta. Eu encontrei uma explicação que explica metade do fenômeno, a posição final da porta. Mas a outra metade, a parte mais importante, continua sendo um mistério absoluto. No vídeo original, não há vento, não há vibração, não há mudança de sombra e o puxador não se move. A porta não abre. Ela apenas está aberta. O problema não é a porta ter aberto. O problema é vezes como ela abriu. É o silêncio impossível dessa abertura que transforma uma anomalia num evento verdadeiramente perturbador. É algo que quebra as regras. E agora, toda vez que eu passo por aquele corredor, eu olho para aquela porta e penso: o que foi que abriu essa fresta? E o que ou quem poderia estar olhando do outro lado? O silêncio, às vezes, é o som mais assustador que existe. Obrigado por me ouvirem. Se inscrevam no canal para acompanhar se algo mais acontecer. Até a próxima.